como eu fazer com uma criança que não gosta, que não dá desempenho, que eu não sei como fazer atividade com ela, que ela não responde, parece que não gostar de nada. Gente, se ela não gosta de nada, qual que é o nosso trabalho enquanto profissional nessa hora? Ensinar ela a gostar de algo. E para isso, nós temos práticas, nós temos formatos, nós temos estratégias de ensinar esse trabalho. Então, isso é importante ensinar. Se aquele momento aquela criança não tem esse conhecimento, nós precisamos, né, possibilitar o acesso que ela venha a ter, adquirir, né? Eu digo habilitar esta criança para aquela demanda. Então, isso é necessário entender, compreender tudo isso. E aí eu trago o primeiro item aqui, que é a questão da repetição. O que quer dizer? Então, em termos técnicos, gente, aqui, a ecolalia, tá? Então, é uma das características mais marcantes e mais frequentes descritas nos estudos sobre autismo, a questão da ecolalia. Consiste na repetição de fragmentos enunciados ou completos ditos por outra pessoa, né? Então, a criança, né? Eu sempre costumo dizer, né, para você que é professor, que está em sala de aula, né? Cuidado com uma criança ecolálica, porque parece que não está nem atenta a você. De repente, ela começa a reproduzir tudo aquilo que você fala. Né? Eu tenho mães que sabem como a professora dá aula, como a professora chama atenção, como que ela direciona, como que ela chama a própria o filho da, né? Então assim, ela já sabe, porque ele reproduz de forma através da ecolalia este padrão de comportamento né, de linguagem, né? Então, consiste na repetição de pequenos fragmentos, embora não seja uma manifestação linguística exclusiva de pessoas com autismo, já que também é descrita na afasia em transtornos cognitivos. Gente, é muito importante a gente saber, tá? Que é um tipo de distúrbio neurobiológico que causa deficiências na interação social, deficiência, restrições na comunicação, repetições e padrões estereotipados de comportamento, interesses e atividades, tá? Então, quando alguém repete a sua própria fala, isso não é ecolalia. Se estiver presente numa criança, isso pode refletir a repetição normal no desenvolvimento de competências linguísticas. Isso é muito importante a gente saber aqui. Se as palavras, frases forem repetidas, tá? Um número anormalmente elevado de vezes, ou se estiverem presentes em adultos, pode representar perseverança, que é em si mesmo uma incapacidade de inibição devida a danos da parte frontal do cérebro. Então, isso é importante que a gente tenha esse conhecimento aqui. Este fenômeno linguístico vem sendo relatado com características do autismo, desde as suas primeiras descrições realizadas por Kanner lá em 1943, tá? Foi observado essas repetições, pode ocorrer pouco tempo ou imediatamente após a afirmativa do modelo, a fala da outra pessoa. Então, assim, tanto né, no momento atual, quanto no momento que está postergando isso. Né, a condição daquela criança que ela se encontra. Em outras situações, podem acontecer após um tempo significativamente maior de sua produção. Então, isso também acaba acontecendo. Os manuais para diagnóstico ou que descreve as características do espectro do autismo continuam evidentemente mencionando e explicando as ecolalias como o próprio DSM-5-TR, a edição revisada do DSM-5. E que esse DSM-5 é um manual de diagnóstico onde tem todas essas características, né, para você fechar um diagnóstico, né, de TEA, de TDAH, onde nós temos toda lá os critérios, né, de observação de dados importantes para a gente poder fechar. E eles descrevem muito a respeito disso. A ecolalia traduz-se muitas vezes como uma marca dos autistas falantes, tá?
pela frequência e a intensidade observadas no discurso livre. Então, gente, é muito importante que muitas vezes a criança, muitas pessoas têm dificuldade de entender, ele é ecolálico. Sim, mas através da própria ecolalia dessa criança com autismo, eu posso usar de práticas como modelagem, modelar aquela fala, intensificar aquilo para tornar aquilo mais funcional, mais adequado. Então, eu posso utilizar, sim, da ecolalia para trabalhar, né, toda essa expressividade dessa criança de forma verbal, nesse discurso. Isso é muito importante, gente, tá? Então, isso a gente tem que entender. Não é porque ela é colárica, tá? Então, a própria colalia, a criança tem, a gente vai trabalhar. A criança não tem colalia, não fala, nós também vamos trabalhar. Aí nós vamos trabalhar com recursos dentro da perspectiva da comunicação e receptiva para que ela venha adquirir, discriminar para poder falar. Gente, uma das coisas que eu sempre falo para os pais, né, para profissionais que orientam, eu sempre digo o seguinte: como que você quer que seu filho fale, ou seu aluno fale, se ele não está sendo estimulado de forma adequada? Para uma criança falar, ela precisa discriminar, ela precisa entender aquilo, tá? E aí isso exige todo um processo de intervenção adequado a essas crianças. E aqui, quando a gente fala, vocês viram dentro lá da pós, nós temos ensino estruturado, uma prática baseada importante, que é um ensino através de suportes visuais, tá? De práticas que vão consolidar todo um processo de ensino, gente, que vai trazer. Então, como que eu quero que a minha criança fale se ele não discrimina? Ele precisa discriminar, ele precisa ter conteúdo, e no conteúdo vai vir de forma receptiva. E na ecolalia já vem expressiva, essa criança já fala, ela direciona. Isso não quer dizer, gente, que ele fala, tá, mas ele não produz linguagem, tá? Isso é importante a gente entender. Quando nós temos uma criança com autismo, ele fala, mas ele não produz linguagem, ele só fala. Isso falar... Ele pode falar, mas ele não está produzindo linguagem. Para produzir linguagem, precisa o quê? Demanda cognitiva. Ele precisa conhecimento, ele precisa de informação. Ele precisa discriminar aquilo para poder falar, gente. Para poder, né, ter o conceito. Como que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Tá? Então, importante essa reflexão aí. É possível verificar na literatura uma grande diversidade de estudos sobre ecolalia, tá? A gente tem muita informação. Isso é importante vocês terem, isso é muito bom. Esses estudos procuram classificá-la segundo o conteúdo da fala repetida e a possível funcionalidade comunicativa que esta pode desempenhar. Isso é muito importante também saber. Hoje nós temos muitas crianças autistas que olhavam os desenhos e aí a hora que ele está copiando, a mãe fala assim, nossa, ele está copiando a fala igual do Salsicha, igual do Scooby, e ele está utilizando igual. Gente, nós temos autistas que têm essa capacidade absurda de ele olhar o contexto, ele gravar aquela palavra e usar para começar a se comunicar através daquela maneira. Tá? Então, é importante isso. Ele utiliza até de forma funcional. Olha que interessante, tá? Então, isso é muito importante a gente entender para poder, né, trabalhar dentro dessa perspectiva, gente. E isso a gente torna ela funcional, a ecolalia funcional. Isso é possível.
Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!